Você já jogou Avatar Burning Earth? Sim, meu irmão, estou falando do Avatar do Tá Pegando Fogo, bicho. Já se perguntou o que faz esse jogo ser tão divertido e que falta faz termos jogos de animações nessa pegada? Olá, eu sou o Vale e me diga aí, meu irmão, se você nunca tentou dominar a água aí debaixo do chuveiro ou na piscina. Fui o único, tá? Avatar The Burning Earth foi desenvolvido e publicado pela THQ em 2007. O jogo foi lançado para o PlayStation 2, Wii e Xbox. O título também recebeu versões para o DS e o Game Boy Advance. Eu acho muito engraçado como antigamente o mesmo jogo ele era desenvolvido para inúmeras plataformas diferentes e cada versão dele tinha diferenças. É absurdo. A gente vê como exemplo aí os jogos do Harry Potter, né? Cada plataforma é um jogo totalmente diferente. É bizarro. Eu gostaria de verdade de ver se isso realmente dá um resultado bacana nas vendas, né? É um cross-mídia interessante, né? O jogo lançou para PlayStation 2, lançou para Game Boy. Muito bacana isso daí. A história do jogo, ela segue o segundo livro da animação, sendo sequência direta do jogo Avatar The Last Airbender. Eu confesso pra vocês que o primeiro jogo eu joguei quando era mais novo, não revisitei ele depois, mas eu achei ele uma bosta. Mas talvez eu tenha que dar uma segunda chance pra ele. Quem sabe em algum outro momento a gente joga aí em live e eu trago a análise dele aqui pra vocês. Então aqui o jogo tem um foco, o livro da Terra, onde Aang está atrás de um mestre do elemento Terra para aprender a dominá-la. O jogo adapta de começo ao fim o segundo livro da série. Eu amo essa animação. Eu amo as loucuras e as altas peripécias que Avatar tem, cara. É muito bacana. Que animação supimpeira, não é verdade? Negócio bem feito, bem animado, qualidade. Avatar The Burning Earth pode ser jogado em co-op, o que é algo bem interessante. E eu sugiro pra você jogá-lo dessa forma. O bacana de você jogar em co-op é que em algum momento alguém vai perder a paciência. Ai, caramba. A gente sabe muito bem como é isso. Você que aí tem um irmão, já jogou um joguinho co-op aí, o cara às vezes tá perdendo a luta ali, ele dá restart, fala que o controle tá com defeito. Aquelas brigas bem supimpeira, né? Eu acho muito engraçado o jogo co-op porque geralmente tem uma guerra de conflitos, né? Você quer ir pra um lado, o seu amigo quer ir pro outro, aí você fica bravo, fala assim, vem pra cá, velho, porque a tela ela não anda se o seu amigo não vem junto, então você tem que esperar ele vir. E aí que acontece o passando nervoso, né? Mas isso é maravilhoso, é a essência dos joguinhos eletrônicos. Ainda mais em co-op. A jogabilidade é tranquila. Aqui pulamos, podemos dominar os elementos. Não me diga. Além disso, temos Sokka, Katara, Momo, Toph e Appa jogáveis. Aqui no jogo você vai dominar tudo, ou quase tudo. Avatar possui um sistema de progressão bem interessante. Cada inimigo que derrotamos, eles dropam orbes, e essas orbes servem para aumentar nosso nível, e com isso vamos desbloqueando combos, habilidades novas e aumentando a força dos ataques. Eu tenho a leve impressão que depois do lançamento de God of War, muitos jogos da era do PlayStation 2 começaram a se inspirar nessa pegada dos inimigos droparem orbes e você conseguir evoluir o seu personagem. É um detalhe simples que vai sendo usado em outros jogos, e eu acho isso muito interessante na indústria de joguinhos eletrônicos, em como um elemento criado ele pode influenciar outros jogos e outros jogos se inspirarem nesses elementos. A gente tem muitos exemplos disso daí. Atualmente nós estamos tendo muito isso com jogos que se inspiram em elementos Souls-like, não necessariamente igual, mas eu falo a interface, o sistema de estamina, enfim. Eu acho isso muito interessante. Fora isso, o jogo possui alguns cards pelo mapa que você coletando conseguirá utilizar o Ultimate, o famoso especial, apertando o botão bolinha. Bolinha? Lá ele! Fala, Vale Sonista!
Você tá aí, meu querido? É bolinha, meu irmão. Como que deve falar? Tem algum jeito certo de falar essa bagaça? Eu sempre falei bolinha, mano. Eu uso circunferência. Mas, como estava dizendo, o bolinha solta o ataque específico do personagem e se você segurar o botão, o ataque será carregado, aumentando a sua potência e, consequentemente, o dano. O Aang, por exemplo, ele solta uma rajada de ar e conforme você vai evoluindo, essa rajada fica cada vez mais forte e na forma final dela, ela parece um Kamehameha, velho. É, tô falando sério, velho. Eu tô falando sério, parece. Até o Momo tem uma Genkidama, cara. A Genkidama na salada de frutas. É, velho. Pô, você tá maluco, velho. Esse jogo é maravilhoso. Já o Sokka... Coitado, velho. Ele tem um boomerang dele lá, mas... é um ótimo personagem, coitado, injustiçado, hein? Personagem injustiçado. Fora isso, o jogo está recheado de pequenos puzzles e plataformas que utilizam os elementos para progredirmos. Algo que me incomodou que está presente no jogo são suas cutscenes in-game. Os personagens ficam parados, mexem de vez em quando. Não dá, velho. Fica muito zoado, mano. Os personagens não mexem a boca, fica paradão lá e só tem a voz. E a gente tá falando de 2007, onde muitos jogos já tinham cutscenes bem feitinhas, tá? Principalmente em game. Mas sendo bem sincero, pra mim isso é o mal da época, então acho que não devo pegar pesado nesse tipo de crítica. Mas é algo que incomoda. Fora isso, em alguns combos os controles não respondem tão bem. Diversas vezes o time de sequência com animação tem um delay. Fora que um problema grande é o fato de não conseguirmos cancelar o combo. O personagem fica na animação e tem um delay para termos o controle sobre ele novamente. Olha, às vezes em batalha isso acaba irritando. Oh, meu Deus, velho. Ódio, cara. Porque geralmente quando você faz combo, tem um time certo pra você apertar e pra ele funcionar. Hoje em dia nos jogos funcionam super bem isso daí, mesmo se você leva um tempinho de tempo a mais ou um tempo a menos. Mas aqui em Avatar você tem que apertar no time certo e no final da animação. É como o seu seguinte, né? Quando você faz combos em outros jogos, você aperta a sequência de botão, por exemplo, quadrado, quadrado, triângulo, ele funciona normal. Você aperta a sequência e ele vai fazendo combo. Já aqui, você aperta e meio que você precisa esperar a animação chegar em um ponto específico pra você apertar de novo. Então isso daí acaba quebrando demais. Cara, em diversos momentos você tá fazendo um combo super complexo lá e essa bagaça simplesmente não vai. E aí, mesmo que você tenta consertar apertando uma outra vez seguida, não funciona. E isso daí é uma coisa que me irrita demais. Essa trava na gameplay quebra um pouco as pernas aqui no jogo, pelo amor de Deus, cara. Mas, no geral, a jogabilidade até que funciona bem. Incomoda? Com certeza. Mas é aquele ditado. Ai, caramba. Não sei, deixa quieto aí. Não lembro do ditado. Puta merda, mano. Apesar dos pontos negativos de Avatar The Burning Earth, ele ainda assim consegue divertir. Apesar da sua linearidade, o level design é muito bom e competente. Eu gostei muito da forma que o jogo consegue ser dinâmico em usar os elementos para solucionar alguns puzzles, principalmente para dar aquela força nas partes de plataforma. O jogo possui Quick Time Events, que também é um ganho da época aí, mas eles não são tão cinematográficos igual outros jogos do PlayStation 2. Mas sendo bem sincero, o jogo ele é divertido, é aquele jogo descompromissado, sabe? Você vai jogar, vai pegar e vai zerar na tranquilidade, sem passar muita raiva. Depende muito essa questão da raiva, né? A gente tem que levar aí cada jogador, né? Você vai ver o cara tá bravo ali, mas é um jogo tranquilo, aquele joguinho de domingo, sabe? Aquele jogo que você vai pegar no domingo, vai zerar e vai ficar, bacana. Fora que a gameplay consegue diversificar bastante com os elementos e cenários. Fora que a gameplay possui uma progressão bem bacana e não é enjoativa. A evolução dos ataques entra para tirar a repetitividade do jogo, que por sinal foi muito bem executado, porque à medida que você progride no jogo, você sente a evolução do seu personagem, tanto nos combos, tanto na barrinha de vida, enfim, você vai melhorando esses aspectos e vai melhorando a sua gameplay, não deixando ela linear daquele jeito que você faz a mesma coisa do começo ao fim. Ela vai
se complementando, e isso é muito bom. O jogo possui uma arte bonita, porém as cutscenes in-game acaba quebrando um pouco. Mas quebra mais ainda você não estar inscrito no canal e nem ter deixado esse like supimpeiro aí. Bora ajudar o canal a chegar nos 5k de inscritos, a gente está quase lá, velho. A gente vai conseguir. Daqui a pouco a gente tá chegando em 10, depois em 20, depois em 30 e por aí vai. Em contrapartida com as cutscenes in-game, o jogo possui cutscenes pré-renderizadas, que são bem animadas e bonitas. Poderiam ter usado no jogo inteiro, mas isso daí deveria deixar o jogo com orçamento muito alto. E muito alto mesmo. Eu nem sei qual foi o orçamento desse jogo. Eu nem sei se tem essa informação na real. Avatar The Burning Earth é bonito, possui uma arte bacana e uma boa variedade de cenários. E é muito legal que o jogo foi pensado em ser jogado em dupla, porque existem obstáculos que só determinados personagens conseguem interagir durante as fases. E se você for pegar para dar uma jogada em um PlayStation 2 Pro... velho, tem um PlayStation 2 Pro, você não sabia não? Você vai ver que o jogo é bem bonito. Direção de arte aí, mandando um abraço de como deixar jogos atemporais graficamente. E digo mais, direção de arte é o formol dos games. Falo sério, muito jogo continua bom e jogável por conta da direção de arte bem feita e de forma inteligente. É aquilo, não precisa necessariamente ter gráficos realistas, mas se você tem uma boa direção de arte bem executada, o jogo ele não envelhece, dificilmente ele vai envelhecer. Talvez ele fique datado ali com a gameplay, alguma outra coisa, mas visualmente não. E isso é muito bom. A trilha sonora do jogo é bacaninha, segue a mesma linha da animação, porém o áudio tem suas complicações. As vozes desse jogo são estouradas e você acaba percebendo alguns ruídos na dublagem. Eu não sei se é um erro de mixagem, um erro de compressão para o PlayStation 2 ou até do PlayStation 2 Pro, na real, né? Mas em diversos momentos durante a minha gameplay, o jogo dá uma estourada no áudio. Uma qualidade sonora questionável. Porém, as trilhas conseguem fazer o seu papel, apesar de serem bem repetitivas. Mas ela tem a essência da animação. É mais ou menos, né? Não tem que falar da trilha sonora. Realmente não é uma... O som não é muito forte desse jogo aqui, tá? Não é. Em relação à interface, ela é simples, entregando os elementos principais e necessários que precisamos na tela. Barra de vida, número de hits, orbes que aumentam nossa vida, orbes que recuperam a nossa vida. A tela de evolução dos ataques é bem simples e bem tranquila de navegar, então a parte de interface desse jogo, ela é tranquila, ela é competente ali no que o jogo propõe a entregar. Avatar The Burning Earth é mais um daqueles jogos para você zerar em uma tardezinha de domingo, ter suas horinhas de diversão. O jogo é divertido e mais ainda se você jogar com outra pessoa. Apesar dele ter as suas falhas, ele consegue entregar o que ele propõe a fazer. E é muito legal de vermos como o cross-mídia era trabalhado na época do PlayStation 2. A gente tinha isso com muito mais frequência. Jogos de animação, jogos de filme. Atualmente nós temos jogos de anime com sua qualidade duvidosa na maioria das vezes. Jump Force. Ô, bomba. Esse daí é bomba, hein? Eu acho que atualmente a indústria não faz mais isso por conta dos direitos autorais, levando em consideração os custos atualmente. Mas eu gosto desses jogos podrões, se a gente for denominar desse jeito. São jogos simples, divertidos e que entregam uma boa experiência. Não é nada muito complexo, é realmente o podrão dos videogames, mas funciona. Eu acho que a indústria atualmente tem espaço para jogos nesse naipe. Não falo de forma totalmente relaxada, mas os jogos podrões, jogos simples, baseado em alguma animação, em algum filme. A Disney fazia muitos jogos de qualidade, inclusive, mas eu acho que dá pra fazer jogos simples, mas também, você cobrar um preço justo. Você não vai cobrar 350 reais numa bomba dessa, né? Aí não dá, né, velho? Aí você tá pedindo pra ir de Ubisoft, né, mano? Coitada da Ubi, né, velho? Tá feio o negócio lá, né? E aqui você assiste as minhas outras análises aí, dá uma bisoiada e vê o que você acha. Eu vou ficando por aqui. Não vou fazer encerramento, não.